Olá, abençoados, graça eterna a todos. Passando aqui pelo canal para deixar uma mensagem da Bíblia para os amados irmãos e lendo e aprendendo e explicando com a mente de Cristo. Nós estamos lendo aqui o livro de Gênesis e primeiro agradecendo aí aos inscritos, aos novos inscritos, pedindo aí que você se inscreva no canal, dê o like, compartilhe a mensagem, para que outras pessoas que não têm o entendimento da palavra venham a ter o entendimento com a mente de Cristo. E vamos hoje dar continuidade à leitura da Bíblia, o livro de Gênesis, e nós paramos no capítulo 14 e vamos dar continuidade ao capítulo 15, contando a história de Abraão, né? E de todo o início da manifestação de Deus e da criação de todas as coisas existentes no mundo. E vamos ler aqui Gênesis 15, 1. Depois destes acontecimentos, os acontecimentos do capítulo 14, do qual eu já li para vocês. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temais, Abraão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. 2. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa o Damasceno Eliezer? Vocês sabem, né, que o Abraão, já com a idade avançada, e Sara, eles ainda não tinham filhos. E que Deus era com Abraão e mandou ele sair da casa dos pais e a um lugar do qual nem ele mesmo sabia, e que Deus iria mostrar a ele. E Abraão, ele aqui está se queixando de Deus, porque Deus estava abençoando ele e dando todas as coisas. E que ele está citando aqui, dizendo que o que adiantaria ele ter tantas coisas e toda essa herança ia ficar para um simples servo dele. Então, vamos dar continuidade aqui. Gênesis 15, 3. Disse mais Abraão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. 4. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Já falando de Isaac. 5. Então conduziu até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Como eu falei para vocês, né? A manifestação de Deus em relação aos homens, ele se dá de duas maneiras. Espiritual. Deus está falando espiritualmente, e literal. Entende, abençoado? Quando ele disse que a posteridade dele, de Abraão, seria como as estrelas do céu,
e estrela do céu na Bíblia, lá na frente, se refere se refere a pessoas boas. Se refere a pessoas boas, estrelas, lua. A estrela não é estrela da Bíblia, a lua não é lua. E assim sucessivamente. Que, infelizmente, os chamados doutores, teólogos, né? Eles só leem a Bíblia e só entendem de maneira literal. E ele vê as estrelas que vão cair, ele vê como as estrelas do céu. E essa estrela não está se referindo à estrela do céu. Essa estrela que ele está falando que iria cair se refere a governo. Se refere àqueles governos, o sacerdócio, os cães gulosos da época, estava se referindo a eles. Daniel 9:24. A destruição do templo e a destruição de todo aquele joio que matou os profetas. É isso, não tem nada a ver. Para você ler a Bíblia, você não pode raciocinar somente de maneira literal. Entende, abençoado? Então, olha, disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência em um servo nascido na minha casa, será o meu herdeiro. 4. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. 5. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade, a tua descendência. Então, olha como é maravilhoso. O Abraão, ele já estava com a idade avançada juntamente com a mulher, e ele não acreditava que ele ia ter mais herdeiro. Então Deus fez justamente o contrário, né? Quando ele pensava que não ia ter mais herdeiro, ele fez ele entender que ele teria uma descendência tão grande como as estrelas do céu. E aí, continuando, versículo 6, ele creu no Senhor, Abraão, e lhe foi imputado para a justiça. 7, disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te direi de Ur dos caldeus para dar-te por herança esta terra. Então, como você pode ver, né? Deus, ele tirou Abraão lá da terra de Uz, exatamente que nós podemos dizer que foi a Babilônia, né? Dos caldeus. Olha, disse mais: eu sou o Senhor que te tirei, de Ur dos caldeus para dar-te por herança esta terra. 8, perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Resposta dele: respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. 10. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. 11. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão a enxotava. 12. O Senhor entra em aliança com Abraão. Mais uma vez, né? Mais uma vez, sempre lembrando a vocês
que o que eu estou lendo aqui é uma história, eu estou contando uma história. E Lira, por que tu tá falando isso? Porque os cães gulosos, o ladrão de paletó, os chamados teólogos, os caras da chamada igreja, que na verdade são empresas com CNPJ e tudo, eles pegam a Bíblia e lê e aplica nas pessoas ignorantes e manda as pessoas esperar tudo aquilo que não é mais profético, que é uma história. Eu estou contando uma história, pessoal, e que não tem nada a ver conosco, porque nós não existia. Isso daqui é a história de Abraão e a manifestação de Deus espiritualmente para aquele povo, o povo de Israel. E que aqui é apenas o início. E que com a continuidade, essas promessas que foi dado a Abraão, ele vai passando para a descendência dele. Até chegar no ano 70, quando se consumou todas as coisas. E aonde é que nós entramos? Somente em espírito e verdade. Só em espírito é verdade, abençoado. E somente crer nisso daqui. Mas não para botar para o futuro e não aguardar nada. Mas acreditar no que Deus já fez. E que você já tem tudo. E que Ele fez no teu espírito. Não é na tua carne. Não é no homem terreno. Entende, abençoado? Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão. Essa é a herança, é a aliança. Presta atenção, porque eu vou ler e vou te explicar, tá? A aliança de Deus para com Abraão. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Quer dizer, é um sonho, né? Ele estava sonhando. 13. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, se referindo aos judeus, aos hebreus. E será reduzida à escravidão. Tá vendo? E será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Então, aqui, né, muito embora seja uma coisa ruim, mas isso era o acontecimento que ia se dar com a descendência de Abraão. Lira, e isso é para o futuro? Claro que não, abençoado. Isso já se deu. Isso se refere à escravidão do povo judeu, dos hebreus, através do faraó. O faraó que veio depois do faraó do qual José, ele serviu aquele faraó. Então, com o passar do tempo, aquele faraó deixou de existir, José deixou de existir, e veio outro faraó, e a fome continuou, e os judeus, os hebreus, eles foram trocando tudo que eles tinham para com comida, porque houve uma grande fome lá na terra inteira, em Israel. Então, com o passar do tempo, eles esqueceram de José, que foi governador, e o povo hebreu, o povo judeu, o que restavam deles, eles iam trocando com comida. Enquanto eles tinham dinheiro, eles iam comprando comida, iam buscando comida lá no Egito. Quando acabou a comida, eles começaram a trocar terras, bens materiais, por comida, que ainda se referia ainda
a governabilidade de José, do qual no sonho dele, né, ele decifrou aquele sonho e se tornou governador. E então aquele dinheiro que ele trocava por comida, aquele dinheiro ficou todo guardado lá no Egito, e eles se tornaram muito ricos. E todo o dinheiro dos judeus, dos hebreus que ainda restava, eles compravam comida para não morrer de fome. E depois não tinham mais comida, foram trocando os animais, os jumentos, os cavalos, as vacas, os bezerros, tudo, os bodes. Depois que acabou tudo isso, eles trocaram todo o bens material com relação a terreno, a terra. E o Egito ficou com tudo. Então, após eles se desfazer de tudo que eles tinham, né? Eles não tinham mais nada a fazer. E aí se ofereceram como escravo ao faraó, em troca somente de comida. Essa é a história resumida do povo judeu. E então, aquele povo lá, eles foram escravos por 400 anos. E Deus começou a agir. Então, olha, continuando aqui, né? Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, o que eu acabei de explicar para vocês. E será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. 14. Mas também eu, se referindo a Deus, julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grande riqueza. Isso foi uma promessa que já aconteceu, que foi a libertação do povo judeu, do povo hebreu, através de Moisés. E que junto com aquele povo, né, foram vários gentios. Entende? Foram vários outros povos de outras línguas. Que é exatamente aí onde vai ser explicado Jeremias 31, que não se refere só ao povo judeu. Aí é só na cabeça do Bruno Mack e dos doutores, que não sabem nada. Então, 15. E tu irás para os teus pais em paz, se referindo à morte dele, né, de Abraão. Nesse sonho ele teve um resumo de toda a sua vida futura. E tu irás para os teus pais em paz, falando de Abraão, serás sepultado em ditosa velhice. 16. Na quarta geração tornarão para aqui, para lá onde ele estava, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. 17. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma rocha de fogo. Vocês sabem, né, que essas palavras das quais eu estou lendo e citando para vocês são linguagem de figuras. Por que, Lira? Porque a Bíblia, muito embora ela aqui tenha sido passado para o português, existem muitas palavras aqui, né, e se trata de linguagem de figura. Por exemplo, e tu irás para os teus pais em paz, será sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida das iniquidades dos amorreus. 17. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, escuridão, e eis um fogareiro fumegante. Tudo isso são linguagens de figura, do qual isso aqui foi escrito somente para os judeus, não foi escrito para nós. Nós não existia, pessoal. Isso daqui tem milhares e milhares de anos. E uma rocha de fogo. Você já viu uma rocha de fogo?
Não, né? Isso aqui é uma linguagem de figura para os judeus. E uma rocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. 18. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: olha, isso aqui tem tudo a ver conosco. Conosco quem? Os filhos de Deus, os eleitos de Deus, os espíritos revestidos de carne. Ó, naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: ó, a tua descendência dei esta terra. Se referindo a eles lá, a descendência de Abraão, se referindo ao povo judeu, ao povo hebreu, que nós não herdamos nada de terra de lá, claro. Dei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. O Queneu, o Quenezeu, o Caldimoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Rafaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Gigaceu e o Jebuseu. Então, isso aqui é o que ele ia dar para ele. Então, abençoado, 21 minutos, né? Eu vou encerrar esse capítulo, capítulo 15, do 1 até ao 20, né? Falando da aliança de Deus para com Abraão, né? E resumindo o que seria a vida do Abraão de uma maneira inteira, se é que você entendeu no sonho dele. E no próximo capítulo, nós vamos falar do capítulo 16, Sara e Agar, que isso daqui são duas alianças, significa duas alianças. Agar e Sara se refere a duas alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, né? E outro a Israel. Eu vou parar aqui com relação ao Gênesis e vou aproveitar aqui uns 8 minutos para fazer alguns comentários para vocês com relação o que se prega aí fora, te explicando, né? Te explicando que tudo que se prega aí nas chamadas igrejas, tudo, sem exceção de nada, é tudo engano, é tudo mentira. E o único intuito, o único objetivo desse canal é te levar o entendimento da palavra de Deus, explicando para você que a Bíblia é um conjunto de livros históricos e que não é para tu aguardar nada, e não é para tu fazer nada, e não é para tu dar nada. Entende, abençoado? E também não é para você pedir nada. Por que, Lira? Porque, abençoado, tudo já está consumado. Tudo já está consumado. O Filho de Deus, ele já tem tudo. E esse tudo é espiritual. Por exemplo, a vida eterna, que o teu pastor manda tu buscar a vida eterna, manda tu fazer algo para ele te roubar, para você ter a vida eterna. Você já tem a vida eterna, abençoado. Se você é um eleito de Deus, um filho de Deus, espiritualmente, você já está vivendo a vida eterna. A vida eterna é aqui, abençoado. Aqui. Nós estamos já vivendo a vida eterna. Entende? Por quê? Porque o Filho de Deus, ele já tem tudo.
ele já tem tudo e ele já está vivendo a vida eterna. Esta vida eterna é no espírito, é espiritualmente. E quando esse teu corpo carnal, esse homem terreno, esse tabernáculo do qual Paulo chamou, quando esse tempo determinado desse Espírito, Filho de Deus que já está em você, quando chegar a hora, o tempo determinado de ele voltar da onde ele veio, nós não somos daqui, abençoado. O Filho de Deus não é daqui. O que é daqui é o Haroldo Lira. O Filho de Deus que já está em mim, ele não é daqui. E ele está aqui pelo tempo determinado. E quando essa carne, esse tabernáculo se desfizer, essa vida eterna que nós já vivemos, ela será dada continuidade para sempre lá no paraíso, junto com o eterno. Eclesiastes acho que é 12:7, né? E o pó volte à terra e o espírito volte a Deus. Então, o homem terreno, ele é terreno, ele é da terra. O homem espiritual, ele é celestial. E nós já temos tudo, nós já temos a vida eterna. Nós já vivemos a vida eterna. E que essa vida eterna, nós já estamos, como nós estamos depois do estar consumado, como nós estamos depois de todas as coisas feitas, então nós não estamos esperando mais nada, nós não estamos aguardando nada. Espiritualmente nós temos tudo. E ainda lá no antigo pacto, ele disse para os discípulos: a carne de nada se aproveita, o espírito já está pronto. Esse espírito que já está em nós já está pronto. O que o teu pastor faz é te enganar. Você não tem que buscar. Você não tem que dar. Você não tem que esperar. Você não tem que fazer nada, a não ser crer que você já tem tudo. Simples assim. Então, eu queria só ler para vocês aqui a manifestação de Deus como Filho. Em Mateus 14, 9:14, a cura de um jovem possesso. Isso aqui é outra mentira que o teu pastor te engana. Olha, tudo que esses homens chamados de pastor, de apóstolo, de bispo, que nem isso não existe, a lei e os profetas vigoraram até João. O único profeta, o último profeta, o último pastor da Bíblia foi João Batista. Não existe mais nada, tudo isso aí é engano. Então, tudo que esses homens pregam, incluindo o Papa e todos os padres, né, é tudo mentira, é tudo engano. São religiões com estatutos, com CNPJ, que eles ditam o que eles devem falar e o que eles devem explicar, menos a verdade. A verdade não pode. O que eu estou pregando agora, eles não podem falar. Por quê? Porque o intuito deles é só de roubar, de manter riquezas. Olha, o único segmento no mundo inteiro que não tem problema financeiro são apenas dois. Quem são? Os políticos e os religiosos. Eles não têm problema financeiro. Por quê? Porque vive de roubo, porque vive com o dinheiro dos outros. Só por isso, abençoado. Só por isso. Então, Marcos 9:14. Olha, dizendo ainda que tudo que esses homens pregam é mentira, né? Olha, o Satanás do pastor, o Satanás do bispo, o Satanás do apóstolo, o Satanás do padre, o Satanás do papa, não é o Satanás da Bíblia. O diabo do papa, o diabo do padre, o diabo do apóstolo, o diabo do pastor,
O diabo desses cães aí não é o diabo da Bíblia. Não é o diabo da Bíblia. O demônio dos pastores, o demônio dos apóstolos, dos bispos, desse Satanás aí, que é o opositor, que é aquele que é contra a verdade, que são eles, é o demônio do Papa, o demônio dos padres, não é o demônio da Bíblia. É tudo invenção deles. E você vê aí no canal, nós já pregamos sobre isso. O que significa diabo, Satanás e demônio. Não tem nada a ver com o demônio dele. Não tem nada a ver com coisa espiritual. Não tem nada a ver. Mais uma vez, a Bíblia, ela não foi escrita para mim nem para tu. E nem para nenhuma nação, a não ser para o povo de Israel. E a Bíblia foram escritas com linguagem de figuras, da qual eles lá, os judeus, entendiam. Diabo é opositor, Satanás é acusador, demônio é estado de espírito, doença, que era o que Jesus expulsava. E também o Jesus do Papa, o Jesus do Padre, o Jesus do Pastor, o Jesus do Bispo, o Jesus do Apóstolo, o Jesus desse monte de demônio que tem aí na religião, não é o Jesus da Bíblia. Não é. Nada da religião tem a ver com a Bíblia. Que na verdade os católicos nem Bíblia não tem. Entendeu, abençoado? Nada daí é real, é tudo engano, é tudo mentira. Porque o Jesus da religião, ele é pobre. Ele é escravo do pastor. Ele só faz se o pastor orar. Esse Jesus dos religiosos é um Jesus que é escravo deles, que precisa de dinheiro. Esse não é o Jesus da Bíblia. Entendeu, abençoado? E tem que falar, tem que falar. Tem que falar. Até vocês criarem vergonha na cara e procurar entender quem é o Deus do universo. Não é esse Deus da religião, esse mendigo, não é. Então, ó, só para encerrar aqui, já 32 minutos, Marcos 9, 14, 16, a cura de um jovem possesso. Presta atenção, o que o teu pastor te engana. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. Os escribas de qual a Bíblia se refere, são os religiosos, e com esses demônios que estão hoje aí fora. Entende? Te roubando, te enganando. 15. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. 16. Então, ele interpelou os escribas, perguntou a ele, aos cães gulosos, que discuteis com eles? 17. 17. E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxeste o meu filho possesso de um espírito mudo. Olha, esse menino, né, do qual os escribas estavam querendo jogar para fora, jogar no lixo, porque o rapaz ele estava com um espírito mudo. Ou seja, o rapaz era doente, ele não falava. Só isso. E o que o pastor prega? Ele diz que é o demônio, é o espírito que entrou no cara. Esse é o que a religião fala, abençoado. Então, continuando, 18, e este, onde quer que o apanha, olha, falando do rapaz, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma. Ou seja, o cara era mudo,
o cara era epilético, né? Hoje para nós sabemos que o cara era epilético. O cara fica se batendo, né? Ele era mudo, o cara era epilético, ficava se batendo, se jogando dentro do fogo. Ficava incontrolável. O cara era doente, abençoado. Que o teu pastor, esse desgraçado, diz que é um demônio que ele vai expulsar. E este, onde quer que o apanha, lança-o. Quando ele tinha o ataque, né? Lança-o por terra e ele espuma. Rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que os pelissem e eles não puderam. Então eles pediram para que os discípulos de Jesus curassem o filho dele e eles não conseguiram fazer nada. 19. Então Jesus disse: ó geração incrédula, falando dos discípulos, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. 20. E trouxeram-lhe, quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. Ou seja, desde pequeno que o menino era doente, que o menino era mudo, que o menino era epilético, que o menino era descontrolado. Entende, abençoado? E tem isso hoje, Lira? Claro que tem. Só que a ciência avançou e hoje existe o remédio controlado, abençoado. Esse teu desgraçado aí chamado bispo, esse cabeça seca, esse deputado, esses infelizes, esse chapéu grande, esse monte de ladrão aí, diz que isso daqui é um espírito. É um espírito que entra na pessoa e faz tudo isso, esse desgraçado. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. 23. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Ele exclamou, né? Jesus exclamou, porque o cara falou: se tu podes. Aí ele disse: se podes, tudo é possível ao que crê. 24. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. 25. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo, a doença, e surdo. Olha, o cara era mudo, era surdo, era epilético, era descontrolado, era tudo isso, abençoado. Não tem nada a ver com a coisa desse teu ladrão aí, abençoado. Não tem nada a ver. Isso é muito claro, abençoado. É que vocês não dão atenção na leitura da Bíblia. Vocês preferem crer no homem do que crer em Deus. Isso aqui é Deus, abençoado. É Deus. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: olha, espírito imundo é estado de espírito, é demônio do hebraico, daimon, é um estado de espírito que pode ser para bom ou pode ser para mal. Você pode estar feliz, você pode estar contente. O teu estado de espírito está normal. Ou pode ser para mal, você pode estar acometido de alguma doença. Também manifestação da tua carne. Também pode ser um estado de espírito alterado. Você manda dar uma mãozada na minha cara. Eu estou com o meu estado de espírito normal. Levei uma mãozada na cara, pronto. Esse meu demônio, esse meu daimon,
esse meu estado de espírito já alterou. Eu vou fazer o quê? Meter a chibata em tu também. Entendeu, abençoado? É isso. Não tem nada a ver com o demônio do teu Satanás. Que não é o Satanás dele também, tá? Satanás é o opositor. Satanás é aquele que se opõe à verdade. Que esses desgraçados que estão aí. Então ele disse, espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Pronto, o menino começou a falar, ficou, não está mais mudo. E o menino começou a ouvir. O menino começou a ouvir, não é mais surdo. Então, o menino tinha duas doenças, era surdo, era mudo, era epilético. E assim sucessivamente. Mais explicação do que isso? Mas não foi o teu pastor que disse, infeliz. Aí você não crê. (26) E ele clamando e agitando muito saiu, deixando como se tivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. 27, mas Jesus, tomando-o pela mão, falando do menino, tá? Tomou pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, em particular, por que não podemos nós expulsá-los? Ele já tinha dito, né? Porque não tinha fé. Então, eu vou parar aqui, 41 minutos, e ceder o tempo, mas eu espero que eu tenha passado alguma mensagem para vocês e que vocês criem vergonha na cara e deixem de servir a criatura e venham servir o Criador, crendo na sua palavra, na Bíblia, mas com entendimento. Não é para tu abrir a Bíblia, é para tu abrir a mente. Entendeu, abençoado? E adorar a Deus somente em espírito e verdade, crendo que Ele já fez tudo. Não é para tu fazer nada, é só para tu crer no que Ele fez. Graça e paz.